E aí, galerinha santa, beleza? Então, gente, o nosso tema hoje vai ser relacionamento. Nós estamos aqui com o Marcos. Ele é líder dos adolescentes da Igreja Verbo da Vida Sede. E ele vai estar aqui conosco, respondendo umas perguntinhas que vocês mandaram, amém? A primeira pergunta: ficar é pecado? Ficar é pecado. Isso é uma pergunta que todos os jovens, todos os adolescentes sempre fazem. E eu queria, antes de responder minha resposta para você, eu queria ler um texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 18. Diz assim, ó: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Então a Bíblia já é muito clara quando fala sobre questões de imoralidade sexual. E o ficar, na forma como nós entendemos, ela está inclusa nessas questões aqui também. Porque o ficar, ela vai defraudando, ela vai roubando os sentimentos, não é? E pela Bíblia a gente entende que o ficar é sim pecado, tá bom? Então, a segunda pergunta é: quais os limites de um namoro cristão e o que fazer quando o clima esquentar? São perguntas legais essas. Então, olha só, os limites de um namoro cristão. Como é, primeiro vamos saber como é o namoro cristão, né? O namoro cristão, ele começa primeiro, e a maioria das pessoas pensa que um namoro começa com um beijo, com um abraço, com um toque. Mas o namoro, antes disso tudo, começa com um compromisso. Então, quando a gente assume um compromisso com a outra pessoa, ali nós já entendemos pela Bíblia que se inicia um namoro, né, baseado nos princípios cristãos. Então, os limites, não é isso? Exato. Então, assim, tudo que avançar o sinal no sentido de imoralidade sexual, mão boba, tá bom? Beijo também, certo? Porque às vezes tem alguns namorados, né, alguns casais de namorados, quando estão se beijando, ninguém sabe quem é quem por conta do beijo, né? Até parece que quer capturar a língua um do outro, desde das amígdalas até... Então, assim, isso é lascívia, isso é sensualidade, isso não pode. Tudo que não promover desejos da carne está fora dos limites de um namoro cristão. Você perguntou também, a outra é... E o que fazer quando o clima esquentar? Ao coragem. O que fazer quando o clima esquentar? Então, o interessante é não deixar o clima esquentar. Eu costumo dizer que um namoro é como uma caixa de fósforo com os palitinhos lá dentro. Quando você tira o palitinho, certo, de dentro da caixa de fósforo, ele não representa nenhum perigo. Mas quando você faz o atrito na lateral da caixinha de fósforo, vai acontecer o quê? Vai acontecer fogo, não é? Então, o certo é não fazer atrito, você entende? Então, assim, não deixa o clima esquentar, porque tentar a própria carne, isso não tem garantia nenhuma que você vai conseguir resistir. Próxima pergunta: sentir ciúmes é pecado? E se sim, como lidar com os ciúmes? Que coisa linda, né? A gente vê na palavra Deus falando que ele age com ciúmes para com os seus. Mas não é um ciúme humano, não é um ciúme como a gente entende, né? Porque vai muito do que você entende por ciúmes, tá bom? Então, se o teu ciúme, vamos chamar de ciúme, se o ciúme for zelo, for cuidado, isso sim é agradável diante dos olhos do Senhor. O que passar disso começa a ser já danoso, começa a ter prejuízo, entendeu? Então, assim, avalie direitinho se o ciúme que você está sentindo é porque está zelando, porque está tendo cuidado, aí é ok. Mas se o que passar disso aí começa a trazer prejuízo, é danoso, começa a prender a pessoa. E o ruim de um ciúme no namoro é porque um dos dois começa a perder a sua identidade, por medo, porque se sente preso. E aí isso não é bom. Cada um precisa ser quem foi chamado para ser em Deus. E que isso não pode afetar um ao outro. Próxima pergunta: como saber o tempo certo para orar e para namorar? Que coisa boa. Então, eu acabei de falar numa das respostas anteriores que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, assim, é uma direção e inclinação pelo Espírito mesmo, para saber o tempo e o modo das coisas. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Então é tempo de ser solteiro e é tempo de namorar, tá bom? Então é ser guiado pelo Espírito mesmo com relação a isso e ver uma nota, ver aquela inclinação do Espírito.
e orar mais. Então a próxima pergunta é: como saber se achei a pessoa certa pra mim e como saber se Deus aprova? Então, galera, é uma perguntazinha aí que tem muito nos namoros de hoje, né? Eu acho interessante essa pergunta. Mas eu quero quebrar aqui um biscoitinho aqui, um bezerro de ouro para você. Não existe alma gêmea, certo? No reino de Deus, não existe, certo? Deus não escolheu fulano ou cicrano desde o nascimento para casar junto com você, certo? Mas por que eu estou dizendo isso? Vamos te dar um exemplo. Digamos que a tua alma gêmea mora lá na África, bom? Você ora ao Senhor ao ponto de mover Deus e Ele trazer a tua alma gêmea para cá. No meio do voo do avião, de repente o avião cai e morre todo mundo. Então você já é viúva sem nem casar. Você entende? Então, assim, dentro de um grupo de pessoas que Deus que te fez, e Deus fez todas as pessoas, e Ele conhece cada uma delas como a palma da mão, existe uma pessoa que encaixa com a tua forma, com a tua personalidade, com o teu caráter e com o teu propósito. Isso é muito importante. Deus une propósitos, você entende? Então, não existe alma gêmea, então é melhor você estar sensível à voz do Espírito e perceber a inclinação do próprio Deus para aquela pessoa ou para aquela outra, dentro do grupo de pessoas que Deus entende que vai combinar com você, certo? E a pergunta também fala sobre como saber se Deus aprova. Eu acabei de dizer aqui, realmente é um testemunho interior. Você não vai ver no outdoor, né? Não vai nessa de abrir a Bíblia como uma caixinha de promessas, não. Realmente Deus vai preferir falar com você pelo testemunho interior, porque Deus diz na sua palavra que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Amém? Queremos agradecer a Marcos por se disponibilizar, por estar nesse tempo com a gente. E é isso. E sexta-feira, das 17 às 6h30, vai acontecer o Movimento Coimbinho, em Campina Grande, no centro da cidade, na Praça Clemente em Procópio. Espero vocês lá. Então, se você puder ir, aparece lá. Tem toda sexta-feira, tá, gente? Estamos esperando vocês. Cheiro no coração, hein?